Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma edição da Salvat. Mais uma daquelas que eu vou te preparando. Assista se você tá podendo ali deixar algumas aves do seu bolso darem uma voada, aquela onça, dar uma fugida, porque o negócio é hashtag vamos falir juntos. Não sei pra onde vai dar, entendeu? Que é sempre um risco você assistir esse tipo de programa aqui. Eu me convenci já. Depois sempre admirei desde o início a coleção da Salvat, capa preta, sempre achei muito legal. E a cada dia eu valorizo mais as três coleções da Salvat. Acho que elas têm assim um diferencial muito grande, sempre enalteci o material, mas realmente a cada edição nova que eu vejo, eu entendo ainda mais a importância desse material aqui. Eu sei que muitas vezes as listas de lançamento deixam a gente meio frustrado. A gente, porra, eu queria os grandes clássicos. Porra, tá lançando um monte de materialzinho, meia boca e tudo mais, que nem merece estar num capa dura. De certa forma eu até concordo que uma edição luxuosa para certos materiais é um certo desperdício. Sim, ocupa espaço, é caro e tudo mais. Só que a Salvat traz pra gente, na verdade, é um grande resgate de histórias que talvez a gente não tivesse uma outra oportunidade de ler. A Salvat tem feito ao longo das três coleções, e realmente das três, ela tem trazido sim grandes clássicos, grandes momentos, e até momentos bem meia boca, que não deveriam nem estar sendo relançados talvez, mas ela consegue garimpar alguns pequenos tesouros, algumas pequenas pérolas do universo Marvel pra gente, que foram renegados, assim. A Panini simplesmente não deu atenção para relançar isso, mas muitas vezes porque realmente é um material que ninguém vai dar atenção para relançar, tá? Para que eu vou relançar essa minissérie que não acrescenta em nada? E aí não relança. E ela não tá errada de não relançar. Materiais que a Panini, que a editora Abril, às vezes nem lançou, e a gente está tendo a oportunidade de ler. Então acho que dependendo do personagem que você curta, dependendo do tipo de história que você esteja procurando, dependendo do tipo de coleção que você faz, do que você busca numa leitura, você pode encontrar realmente tesouros no meio disso tudo. Já fiz review de algumas edições aqui que nunca foram publicadas pela editora Abril e consequentemente nunca saíram pela editora Panini. Então acho que a coleção da Salvat, seja preta, vermelha ou branca, são materiais que a gente deve realmente olhar com um carinho especial e sempre dar uma olhada se realmente vale a pena ou não acompanhar. E a edição que chegou agora na banca é uma dessas edições que vale a pena você dar uma conferida, que vale a pena você dar uma chance de pelo menos pensar em comprar. Provavelmente se você assistir o programa, existe uma grande chance de eu te convencer a comprar, então eu já sempre deixo aqui, assista se você está predisposto, se você realmente está afim de talvez comprar, tá? Então vamos lá. A edição que chegou na banca, Jean Grey, a fantástica Jean Grey, a fabulosa Jean Grey, personagem que eu curto bastante. Chegou na banca, eu falei, vou dar uma olhada, deixa eu ver que revistas tem aqui. Dei uma olhada, eu falei, isso aqui me parece bom. Comprei, e essa é uma daquelas edições que traz uma seleção bem peculiar e bem interessante de histórias, que você não fica esperando assim que vai ser relançada em momento algum. É aquilo, compre e leia agora ou esquece, cara, porque provavelmente isso não vai surgir em outra oportunidade. Então essa é uma daquelas edições que eu valorizo, principalmente nas coleções da capa vermelha, que trazem às vezes esses mixes de pequenas minisséries, pequenas edições, que são muito únicas e que não existe chance nenhuma de sair de novo em lugar nenhum. Então eu gosto de comprar esse tipo de edição. E como eu curto a personagem, eu resolvi comprar. Às vezes você sai uma edição de um cara que tu não liga muito, aí tu deixa na banca. É isso que eu digo. Você tem que saber também selecionar o material. Selecionar o material passa não só pela qualidade da história, mas passa pelo seu gosto pessoal. Isso é um básico. Eu chego na banca e tem lá, sei lá, um personagem qualquer que eu não ligo tanto. Aí eu olho e tem até algumas histórias que parecem ser legaisinhas. Ele é um personagem que pra mim não diz nada. Então, porra, vou deixar lá. Jean Grey não, é um personagem que eu curto. Então essa é a ideia. Aqui a gente tem uma coleção, uma compilação de 3 histórias. 2 edições únicas e uma minissérie em 4 partes. Então a gente tem 6 revistas aqui dentro, que é mais ou menos o padrão básico das edições da Salvat capa vermelha. Essas edições são de tempos variados, de raridades variadas, embora eu acho que todas são materiais relativamente raros e com qualidades diversas.
Mas o fato delas estarem aqui juntas é algo muito interessante. A gente começa, cara, com X-Men Origins, Jean Grey, de Sean McNiver e Mike Mayhew. Essa dupla aqui faz um trabalho que tu tem que dar uma conferida. Esse material já foi publicado aqui no Brasil, em X-Men Extra número 86 de 2009. Saiu perdido ali no meio da revista e tudo mais. Muita gente talvez nem lembre. Eu não comprava a revista dos X-Men nesse período. Então, passou batida. Talvez tenha passado despercebida. E acho que vai continuar despercebida num futuro relançamento. Pra que a Panini vai se preocupar em relançar? Não há sentido mesmo. A não ser que você pense em todo um encadernado de histórias da Jean Grey, como é o caso aqui. Você dificilmente vai se lembrar disso. Mas tem muita coisa boa aqui pra você pensar. Primeiro que você abre a revista, né? Tu tá ali, pô, vou olhar a revistinha da Jean Grey que eu comprei. Pá, legal, tem aqui um prefácio. Pá, parceiro, aí tu entra na revista. Tu fica assim. Porque a arte do cara é foda. Ele é um artista nível de Alex Ross, com uma arte espetacular. Mas espetacular mesmo, é algo assim, fora de série, que já te ganha, assim, você fala, porra, que bom que eu comprei essa porra, cara, graças a Deus, ai meu Deus. Porque tu fica feliz pra cacete vendo um negócio desse. A arte já é espetacular, isso não vou ficar mais falando dela, é espetacular, mas não vou falar mais. Mas a gente tem um grande roteiro aqui por trás também. Embora não seja nada ultra magnífico não, mas a gente vai ver aqui a origem da Jean Grey, em sua essência lá dos anos 60, quando ela foi realmente concebida pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Pra quem viu e quem lembra do início do filme dos X-Men, aquele do Bryan Singer de 2000, 2001, a gente vê que o filme inicia justamente com Xavier, e no caso o Magneto naquele filme, indo atrás da Jean Grey pra colocar ela no grupo, né? Isso é no primeiro filme ou no segundo? No segundo filme. Esquece o que eu falei ali. É no segundo filme que eles vão atrás da Jean Grey. Essa premissa, essa ideia de ir atrás da Jean Grey, conversar com os pais dela, a gente sabe que ela é diferente e tudo mais, vão levar ela pra escola. Isso sim é a origem dos X-Men, lá nos anos 60, lá na sua gênese. A Jean Grey sempre foi a personagem que chegou com os X-Men já prontos. Existiu o grupo lá dos menininhos, já com poderes e tudo mais. E ela entra, ela é a novata da escola, ela é a personagem nova que vai acompanhar e descobrir os X-Men, descobrir os mutantes junto com a gente, leitor. Então ela realmente é a novata. Essa revista busca trazer justamente essa essência, recontar essa história da Jean Grey novata entrando pro grupo, primeiro contato dela com Xavier conversando com os pais dela, descobrindo alguns pequenos problemas do passado dela, algumas coisas que estão escondidas ali, e desenvolvendo isso até ali ela ter os primeiros contatos com os meninos dos X-Men. Uma revista muito legal, que tem alguns pontos muito altos no roteiro, bem interessante, bem divertida, com um Xavier meio Grant Morrison, a verdade é essa, mas que funciona, é agradável e é espetacular. A arte é espetacular. Eu falei que não ia falar mais da arte, mas uma arte muito foda, cara. Que revista fantástica. Então, você já fica feliz de ter lido essa edição. Ah, que maravilha, eu li, porra, X-Men Origins Jean Grey. Ótimo. Depois disso, você vai para uma edição histórica. Com um roteiro maravilhoso e arte maravilhosa, Rodrigo. Não é isso tudo. Mas ela é histórica. E ela vai ter um contexto importante para a continuidade do negócio. Embora a continuidade, cara, seja algo muito complicado com os X-Men. Você entender de cronologia de X-Men, tu tem que ter meio que um PhD em X-Men. Eu adoro o grupo, adoro os personagens, acho que X-Men é uma parada foda demais. Mas eu já desisti de tentar entender cronologia de X-Men. E recomendo que você faça mesmo, senão tu fica louco, cara. Fica louco. Os laços do matrimônio de Fabian Nicieza e Andy Kubert trazem pra gente o casamento do século. Teve tantos casamentos no século passado no mundo de super-heróis, mas mais um dos casamentos de super-herói. Dessa vez, Jean Grey e Scott Summers. A Jean Grey, Fênix, com o Ciclope. Um casamento tão esperado, afinal de contas, eles já estão aqui naquele namorio há um tempão. E nessa edição, finalmente, a gente vai ver isso acontecer.
Não é nada espetacular, não é nada grandioso, não é nada ultra maravilhoso, mas geralmente as edições de casamento não costumam ser. São histórias aqui divertidas, às vezes trazem alguns pontinhos interessantes, mas nada além disso. A gente tem justamente a união de todos os personagens, a gente tem um momento interessante da Jean Grey com a Rachel Summers, que é um personagem bem complexo e que vai ser importante para a continuidade aqui dessa edição. A Rachel, para quem não conhece, é a Fênix. A Fênix não é a Jean Grey? A Rachel também é uma Fênix. A Rachel é a filha do Scott com a Jean Grey de uma realidade, de um futuro, de uma realidade alternativa. A Marvel se passa no universo 616, a Marvel que a gente lê até Guerras Secretas. Depois disso não é mais 616. Tá. Mas a Marvel se passa no 616. A Rachel é do 811. E ela vem pra cá. Então, ela conhece os pais dela, ela assiste o casamento dos pais dela, mas na verdade não são os pais que são. É aquela coisa confusa de X-Men. Não tenta entender isso tudo, tá? Ainda mais se você é novo, aceita que dói menos. A parada é essa. Vai lá e lê e entende o que dá. A ideia é que a Rachel tá ali, ela nunca foi tão bem tratada assim pela Jean e tudo mais, elas nunca tiveram... A Jean se assustou, porra, que porra é essa? Tu é minha filha? Afinal de contas, imagina, tu chega em casa, tem um galalau lá, um malandro de, porra, 1,90 m, aí pai! Aí tu, porra, pera aí, eu tenho 25 anos, porra, tu é meu filho? Pô, eu sou teu filho de uma realidade alternativa, eu vou morar aqui agora, entendeu? O que tem pra comer aí? Essa parada aí, entendeu? Chegou a Rachel ali, cara... Deu merda, eu acho que deu merda. Mas então a gente tem esses laços sendo estreitados, a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo aqui. Obviamente o Wolverine, o Logan, não faz parte do casamento, ele não tá ali, ele não pode estar no casamento da Jean com o Ciclope. A gente tem ali o Professor Xavier falando sobre algumas coisas, tem as ceninhas bonitas e tudo mais. E passa. É uma história maravilhosa, imperdível? Não, mas é interessante você ter essa revista, você ler essa revista e você ver esse momento. A arte do Andy Kubert não tá nada fantástico, afinal de contas a gente tá nos anos 90. Essa revista saiu em 94 nos Estados Unidos e em 96 aqui no Brasil, em Fabulosa X-Men número 10. Fabulosa X-Men, pra quem não lembra, ou não era nascido, era uma revista em formato americano da editora Abril, que os X-Men estavam bombando demais, ainda mais depois do desenho da Globo e tudo mais. Da Globo não, né? Mas o X-Men de 92. Depois daquilo, cara, X-Men era o que havia no mundo dos quadrinhos, na banca. Então eles tinham uma revista em formato americano, bonitinha e tal, ainda com papel jornal, obviamente, mas era uma edição bonitinha. Então na edição número 10 isso foi lançado, com a capinha dele se beijando e tudo mais. Isso foi relançado? Não que eu saiba. Não consegui encontrar nenhum relato disso ter sido relançado pela Panini. Realmente não vejo um grande motivo para a Panini relançar isso. Pra que eu vou relançar o Casamento Ciclope? Não tem motivo, cara. E realmente não tem. Então, essa é a oportunidade de ter. Ou você corre atrás de Fabulosa X-Men número 10, ou você compra essa edição aqui. São essas duas opções. O roteiro é básico, é só para fazer o casamento acontecer, com alguns pequenos pontinhos legais, nada demais. A arte é muito burocrática, a arte anos 90, a arte influenciada pelo Jim Lee, influenciada pelo Todd McFarlane. A gente tem alguns caras que acabaram sendo muito expoentes da arte e jogando o resto que tinha que desenhar parecido com eles num caos. Então a revista não é maravilhosa, não, nem as cores. Uma revista visualmente meio mais ou menos, tá? Mas passa. E tem esse ponto interessante. Finalmente, a gente vai pro que realmente vale da revista. Pro que realmente é interessante. A primeira história foi boa, mas é aqui que tá o grosso. Afinal de contas, a gente tem uma minissérie em 4 edições chamada As Aventuras de Ciclope e Fênix. Publicado também aqui no Brasil em 1996, nos Estados Unidos em 94. Lá fora foram em 4 edições, aqui foram em 2. Essa edição, cara, é um material que na época eu não quis comprar. Eu olhei e falei, isso aí tá meio esquisito, não quero comprar. Mas aquilo sempre teve na minha cabeça, um dia eu vou comprar Ciclope Fênix, nunca comprei. Quando eu cheguei na banca e vi isso aqui, sabendo já mais ou menos o que era e tal, eu falei, porra, é a hora de eu dar uma chance e ler esse negócio aqui. Curta Fênix, curta Jean Grey, vou dar uma olhada. Tem muita coisa legal aqui. Muita coisa legal. A gente começa com Scott Lobdell na arte, no roteiro.
um bom roteiro com muita coisa interessante. E a arte muito legal do Gene Ha. Gene Ha é um desenhista que tem uma arte legal, uma arte que não estava ali seguindo esses padrões anos 90, o que é uma coisa boa. Você não vai ter muitas revistas desenhadas pelo Gene Ha, não. Então você ter uma minissérie em 4 edições desenhadas por ele, e que é considerado um dos grandes trabalhos dele, isso é muito legal, cara, porque não é sempre que... isso é uma coisa que eu gosto sempre de enaltecer aqui e de alertar. Tem desenhista que não desenha muita coisa, tá? O cara pode ser foda, mas às vezes ele tem um processo criativo lento demais. Às vezes ele desenhou pouquíssimas revistas na vida. Sabe Deus por quê? Tu tem que pegar as revistas que esse cara desenhou, cara. Se a arte dele é maneira, tu tem que pegar elas porque são únicas. Então tu tem uma minissérie aqui que foi lançada uma única vez pela editora Abril em 96, 21 anos atrás, lá quando eu tava começando aquele quadrinho. A Panini nunca relançou. Provavelmente nunca vai relançar, porque não existe grandes motivos para ela relançar isso aqui. Então, é agora. Ou tu vai lá correr atrás do sebo, tá? Vai sujar a mão de poeira lá e dar sorte de encontrar uma edição. Compra isso aqui. É simples assim, tá? E por que isso aqui é tão legal? Bom, aí vamos lá. Essa história se passa imediatamente pós-casamento. Isso mesmo. Acabou o casamento, pai, a história se passa quando? Na lua de mel da Jean Grey com Scott Surs. Porra, e a edição vai ser foda, Rodrigo. Vai ser edição quente, vai ser... Calma, cara, não é X-Men do Milo Manara. Isso aí é uma outra coisa que também eu fiz review aqui no canal uma vez. Não é esse tipo de história. Vai ter bastante aventura, mas não é essa aventura. Não é a lua de mel que o Scott e que a Jean Grey estava esperando. Não, não. Você lembra a Rachel que eu te falei que veio zoada completamente no negócio? Sim, ela vai zoar ainda mais o negócio. X-Men não se sentem satisfeitos vivendo em linha cronológica, assim, retinho. Isso não existe, cara. Não existe. A graça é furar fila, é trocar de lugar, entendeu? É bagunçar a parada toda. E isso que vai acontecer. A Rachel, pós-casamento, ela acaba viajando 2000 anos no futuro porque ela troca de lugar com o Capitão Britânia. Agora vamos para um ponto aqui muito importante, antes de eu continuar as coisas que eu vou falar daqui pra frente. Essa revista tem várias menções de outras revistas, tá? O que acontece é o seguinte, a Salvati está até fazendo um trabalho muito legal, que ela tá botando nas notas, fulaninho de tal, eu ataquei você aqui não sei o que, fiz não sei o que lá. Isso aconteceu em X-Men Extra número 1, tá? A Salvati está te dizendo onde aquilo foi publicado. Geralmente em edições da editora Abril, porque era muito material mutante saindo. Então ela tá te dando o norte do que rolou lá na editora Abril. O que é totalmente inviável. Você não vai tentar correr atrás dessas edições e tudo mais. Como eu disse, primeiro, não tenta entender cronologia de X-Men. Isso é furada, tá? Furada. Tentar entender é furada. Outra coisa, tira da sua cabeça, principalmente se tu é novo no mundo dos quadrinhos, tá? Se tu tá começando agora, tira isso. Se tu já é cascudo dos anos 80, dos anos 90, aí é mole. Mas se tu é novo, cara, esquece esse negócio. Rodrigo, se eu pegar essa edição aqui, eu consigo entender. Esquece esse negócio. Compre e lê o que tu tá afim, cara. Porque se tu for se preocupar, quantas coisas você tem que ler prévias, quantas edições de apêndices e anexos você tem que ler pra entender alguma coisa. Cara, tu não vai ler nada de quadrinho, cara. Porque é tudo interligado desde sempre, tem um monte de paralelos, é um monte de coisa junta. E essa minissérie, embora ela seja uma minissérie fechadinha, bonitinha, direitinha, ela sofre influência de uma porrada de coisas, de acontecimentos que rolaram numa porrada de revista que tu nunca vai ler. E não tem como ler. Quer dizer que você não consegue entender as 4? Lógico que consegue, pô. São 4 edições feitas pra você entender. Mas aí aparece o cara aqui, inventando aqui um exemplo, um cara sem braço na revista, aí os caras, como é que tu perdeu o braço? Perdi lutando contra fulano de tal. Aí aparece lá embaixo, na revista X-Men amarelinho número 45. Tu não vai achar a porra da revista. Então, esquece isso, cara. Ele perdeu o braço, foda-se. Você sabe, ele falou que perdeu o braço, tu acredita nele e lê a revista. Não precisa se preocupar com esse, vou entender tudo. Lê e entende, porra.
Não dá, cara. Que quadrinho é tu pegar e comprar essa porra e ler isso aqui. Esquece o resto. Esquece o resto. Se você não tem o resto, não lê. A única coisa que não dá pra você querer é, por exemplo, você pega lá uma minissérie em 12 edições totalmente fechada, tu pega o Watchmen. Rodrigo, eu só tenho o Watchmen número 3, 5 e 6. Eu posso ler e vou entender? Tu vai até entender praticamente tudo que tu vai ler nas revistas 3, 5 e 6. Só que você não vai fazer ideia do que é o resto da história, né? Não tem nexo você ler simplesmente isso. Rodrigo, eu posso começar a ler o Watchmen a partir da edição número 8? Pode, mas não tem sentido, porque na número 12 acaba. Rodrigo, eu posso começar a ler a revista mensal do Homem-Aranha que tá na banca a partir do número 6? Lógico que pode. E deve. Você perdeu as outras 5? Foda-se. Comece a partir da 6, porque essa revista tende ao infinito. Então, tá ótimo. Tu começa a partir da 6, vai acompanhando, daqui a pouco você já tá ali, inteirado, conhece todo mundo. Esse é o caminho, tá? Então aqui, a gente tem uma minissérie fechada, com cronologia insana dos X-Men. Insana. De todos os sentidos. Linha temporal, revistas paralelas, então não se preocupa com isso. Eu não li nada disso. O pouco que eu li, eu tenho aqui algumas revistas dessas que são citadas aqui, li 21 anos atrás. Não lembro, cara, eu não lembro. E já falei, eu já desisti há muito tempo de entender e tentar guardar as coisas da cronologia dos X-Men. Isso não existe, cara. Leia e divirta-se com o material que tá aqui. Voltando ao que acontece aqui. Rachel Summers troca de lugar no futuro com o Capitão Britânia, não interessa por quê. Capitão Britânia estava 2000 anos no futuro, num futuro bizarro, e ela trocou de lugar. E ela vai ficar lá tentando lutar contra o Apocalipse. A gente sempre sabe, os mutantes uma hora vão tomar conta do mundo e vão sacanear os humanos. Isso é básico. Hoje eles são minoria, hoje eles são os coitadinhos. Amanhã eles vão tomar o poder e eles vão botar pra fuder. Isso é certo, todos os futuros alternativos e insanos dos X-Men, isso sempre acontece. Geralmente esse é o caminho. E é isso que vai acontecer. Nessa edição, a gente tem justamente esse futuro que o Apocalipse manda em tudo. Os humanos são a escória mesmo, relegados ali a nada, e os mutantes tomam conta de tudo. O Apocalipse continua naquele processo dele de trocar de corpo. A cada X anos ele tem que trocar de corpo para se manter imortal. Só que esse processo já está ficando complicado e ele precisa de um novo corpo, um corpo forte. E esse corpo de quem é? Do filho da Jean Grey com o Scott Summers. O Nathan. Para os mais íntimos, Cable. Isso mesmo. Então, Cable é a peça central aqui dessa história. E isso já começa a ficar, porra, legal, cara. Legal. Tu vai ver sobre o Cable. É que você não vai ver o Cable, aquele que a gente está esperando aparecer no filme do Deadpool. Você vai ver o Cable na sua infância. Você vai ver a origem do Cable sendo contada aqui. Se animou, né? Isso mesmo. Então, porra, muito legal. Jean Grey e Scott Summers são transportados durante a lua de mel para um futuro 2000 anos à frente do tempo, tá? Quando eles chegam lá, eles entram num corpo qualquer, afinal de contas só a consciência deles é transportada. O que acontece com o corpo deles durante a lua de mel é realmente um mistério. Eles ficam largados lá numa praia, tá? E fica por isso mesmo, tá? Eles ficam largados lá e se dane. Mas a ideia é que a consciência deles viaja para o futuro para ajudar a Rachel, que está vivendo no futuro, nesse combate com o Apocalipse e tentar manter o Nathan, que será futuramente o Cable, a salvo no meio disso tudo. A revista começa até confusa, embora eu esteja falando aqui e tal, animado, confesso que as primeiras páginas, a primeira edição quase toda, ela é confusa, tem uma história complicada, até você se nortear direito no que está acontecendo, é estranho, é muito diálogo, mas aqueles diálogos que parecem que não vão a lugar nenhum. A arte ainda não está acertada, tem muito elemento escuro, tem muita sombra, você fica meio perdido e não sabe, porra, cadê aquilo que eu tô querendo ler aqui? Porra, isso aqui que é As Aventuras Ciclope e Fênix? Porra, não tô curtindo tanto assim não. Mas dali pra frente o negócio realmente anda, tá? A partir mais ou menos do meio da primeira edição, e realmente a partir do início da segunda, até o final, a revista ganha muito corpo, ganha muito volume e melhora muito. A ideia aqui é basicamente essa. O Apocalipse quer o Nathan, só que ele não está achando a criança, porque ela está sendo protegida pelo Ciclope e pela Jean Grey.
Eles estão nesse futuro, nesse corpo alternativo, tentando sobreviver ali no meio disso tudo e criando o filho deles que eles não conhecem, que eles não criaram. Cara, é insano, mas é X-Men. Então, essa história que simplesmente era para ser talvez uma regras viagem no tempo para dar uns tiros, umas rajadas ópticas e acabou, se torna na verdade uma jornada de anos. Eles passam tipo uma década no futuro protegendo o filho, vivendo como nômades, numa história que lembra assim em alguns momentos algumas obras de ficção científica ou alguns filmes assim, que a gente tem um grande salvador, a gente tem um grande messias que vai salvar esse futuro apocalíptico, e o Apocalipse está aqui já para fazer uma redundância sensacional, vai salvar esse futuro apocalíptico, só que aí esse ditador quer matar esse cara porque sabe que vai dar merda. Então ele tá ali sendo protegido por um seleto grupo escondido para que ele possa se rebelar. A gente vai acompanhar isso, a gente vai acompanhar o crescimento do Cable, a criação do Cable, o relacionamento da Jean e do Scott com ele descobrindo os poderes dele e sendo perseguido. É uma história que em alguns momentos parece, por exemplo, com o Exterminador do Futuro, que a gente sabe que no futuro o John Connor vai salvar a humanidade na guerra contra a Skynet. E é exatamente isso que tem ali. O Nathan, que é simplesmente uma criança que sofre por ter o vírus tecno-orgânico e tudo mais, ele futuramente vai ser o Cable, o herói da resistência. Porra, que vai lutar contra o Apocalipse. Sério, mas ele ainda é o Nathan, ele ainda é uma criança. Então é como você estiver assistindo Exterminador do Futuro 2. Você sabe que ele vai se tornar ali o Christian Bale, o John Connor, ele vai lutar contra aquilo. Porra, mas ele ainda é aquele moleque que eu não sei o nome do Exterminador do Futuro 2. Entendeu? Então tem essa pegada legal. Tem alguns elementos muito bons ali. A arte evolui muito. Na segunda edição a arte já tá, porra, muito legal. Muito interessante. O roteiro começa a fluir. Você começa a achar legal. Você começa a ver, caralho, eles estão há 8 anos nessa porra, cara. Eles largaram tudo e não estão preocupados com isso. O negócio é, porra, a gente tem que proteger o moleque, cara. E você vai, porra, passar a se afeiçoar ainda mais ao Cable. Vai ver muita coisa legal aqui. Ah, eu sei que tu já tá quase comprando a revista, cara. Então, realmente, eu me amarrei em ter lido isso. Acho que se eu tivesse lido lá em 96 eu não teria curtido tanto. Mas agora, cara, eu comecei a fazer justamente essas analogias, a pegar referências, a falar, porra, isso daí é uma luta. Ele é um messias mesmo do futuro dos X-Men. Porra, isso é muito legal, cara. Curti muito, muito ter lido essa edição. Que bom que eu dei uma chance pra isso agora. E se eu tivesse comprado em 96, talvez eu não tivesse gostado e não compraria hoje, porque eu ia falar, já tem essa revista em casa e tal, não vou comprar não. Que bom que eu não comprei. E agora eu tenho a oportunidade porque a Salvat relança o material. E era um material assim improvável. Que bom que saiu e que bom que tá aqui na banca. Eu acho que tu tem que comprar também, tá? Se você ainda tá na dúvida, cara, e vai falar, Rodrigo, eu não vou comprar não e tudo mais, beleza. Pra mim, você até pode dizer que não vai comprar. Eu quero ver você dizer que não vai comprar pra Jean Grey. Fala aí pra ela que tu não vai comprar. Fala lá. Ah, malandrão. Já conseguiu falar pra ela que você não vai comprar? É difícil, né, cara? Então, vai lá e compra. Não tem como. Provavelmente não. E não é poderes telepáticos. Ela só te fez comprar... Tu entendeu a parada. Tu comprou, né? Ah, então tá, ótimo. Tá bom? Então é isso, cara. Uma edição muito, muito legal. Recomendo muito que você dê uma olhada, que você dê uma chance nisso aqui. Jean Grey, coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, vulgo capa vermelha, tá na banca, 40 pratas, capa dura, papel couché, 6 edições, imperdível, tá bom? Foi isso, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, acompanhe a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, beleza? E volte aqui mais e mais vezes. Se você é novo, muito bem-vindo, cara. Volte aqui de novo e vem fazer parte aí desse grupo de amigos tão legal que é o Pelas Barbas de Odin. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.